Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo aqui em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. La iglesia está en la calle, porque la iglesia no son los templos, los edificios, la iglesia es la gente, la iglesia somos nosotros. Somos familia, inclusive para aquellos que han perdido su familia. Y nos hacemos familia compartiendo el pan, compartiendo la fe y las oraciones que dan tanto consuelo. Regina, María, como muchos otros han querido venir a visitarnos, ¿cómo estamos? Estas palavras de Dom Raul Biorda, arcebispo de Caracas, são muito importantes. Ele está a dirigir-se a Regina Lins e a Maria Lozano, a presidente executiva internacional e a diretora de comunicação da Fundação AIS. Ambas foram para a Venezuela logo no primeiro voo disponível, não só para manifestarem em nome da Fundação AIS toda a solidariedade nesta hora dramática que o país vive após os terremotos de 24 de junho, mas também para perceberem no terreno como é possível agilizar toda a ajuda que está já a mobilizar a AIS em todo o mundo, e Portugal tem sido mesmo dos países mais ativos. As palavras de Dom Raul são um incentivo para fazermos ainda mais por este país que está de luto, onde tantos milhares de pessoas vivem agora na mais absoluta pobreza. A situação na Venezuela vai ser tema em destaque no programa de hoje, mas vamos começar pela Nigéria. E porquê? Porque foi assassinado um catequista na Arquidiocese de Kaduna, um catequista que tinha sido raptado, Catarina, em fevereiro. Sim, Paulo, portanto, o Vítor Paul, que foi raptado então em fevereiro, juntamente com mais 30 pessoas, incluindo a sua mulher que estava grávida, quase todos acabariam por ser libertados, menos então o catequista e outros 5 reféns que acabaram por não sobreviver à violência dos terroristas, Paulo. Violência mesmo, porque, segundo a Arquidiocese de Kaduna, os sequestrados foram mesmo torturados. Sim, Paulo, foram torturados e a Arquidiocese diz mesmo que foram severamente torturados e até deixados a morrer à fome. Portanto, este caso vem somar-se assim a uma série de outros casos que temos também aqui noticiado no nosso programa. Portanto, uma série de outros ataques violentos têm acontecido à comunidade cristã e isto é, claro, algo de muito, mas mesmo muito, muito preocupante, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. O assassinato do catequista Vítor Paul, de que estamos a falar, é apenas um episódio no mar de violência e de terror em que mergulhou a Nigéria nos últimos anos. Os cristãos são ameaçados, são mortos, são perseguidos, vêem as suas aldeias e igrejas e capelas serem queimadas, mas não desistem da sua fé e são exemplares por causa disso. Os ataques brutais que os cristãos sofrem na Nigéria invadiram os média. Nigeria is one of the most dangerous countries in the world. The attacks and mass killings and kidnapping. Isto é apenas o que se conta, mas a realidade é muito mais complexa. Há violência de norte a sul, os cristãos são discriminados sistematicamente no norte e os ataques do Boko Haram não param em algumas partes do país. A Nigéria está destruída. A criminalidade é uma praga em toda a região, com raptos sistemáticos que afetam especialmente a Igreja. Grupos armados de pastores Fulani arrasam aldeias e matam os cristãos. Na Nigéria há 3,4 milhões de deslocados e só no estado de Benue existem mais de 1,5 milhão de deslocados. Na Nigéria, os cristãos são perseguidos há mais de 20 anos, mas chegou a hora de saber toda a verdade. No meio do horror, hoje há sacerdotes que foram raptados e agora continuam a consolar a população. Há comunidades cristãs inteiras deslocadas que perdoaram. Catequistas que arriscam a vida todos os dias por levar a palavra de Deus. E no meio de tanta violência, as religiosas rezam pela paz no país. E os seminaristas, que não têm medo, querem curar o futuro. Nós podemos ajudá-los. Consigo, podemos curar a Nigéria. A perseguição não terá a última palavra. Cura Nigéria com a Fundação AIS. Um outro país que sabe bem o que significa a ameaça terrorista é o Iraque.
No ano de 2014, uma ofensiva jihadista varreu a região de Nínive, berço do cristianismo, e forçou a fuga de mais de 100 mil cristãos. E falamos disto agora porque o Papa enviou uma mensagem para um encontro de jovens cristãos que decorreu em Ankawa, em Erbil, a região para onde esses mais de 100 mil cristãos fugiram então nesse mês de agosto de 2014. Catarina, o que é que nós podemos dizer sobre esta mensagem do Papa aos jovens? Bom, Paulo, o essencial é de facto que o Papa encorajou estes mais de 700 jovens que estavam neste festival a tornarem-se a luz do mundo. Portanto, isto poderia ser visto como uma mensagem normal, digamos assim, mas, de facto, pelo facto destes jovens terem vivido precisamente esta época, com estes tempos negros que o Paulo referiu há pouco, portanto, a ocupação jihadista do Iraque, dá, de facto, a estas palavras uma importância adicional. Sem dúvida. Este encontro, este festival, o Encontro Juvenil de Ankawa, teve o apoio da Fundação AIS e decorreu no final da semana passada. Um apoio que mostra, digamos assim, uma continuidade da ajuda da Fundação AIS a este país desde 2014, pelo menos até agora. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. E a Fundação AIS, de facto, nunca deixou de apoiar, então, estas comunidades cristãs que viveram, de facto, na pele alguns daqueles momentos mais terríveis porque passaram as comunidades cristãs nos últimos tempos. Portanto, foram, de facto, alvo de uma perseguição religiosa muito forte nestes tempos de hoje, não é? Neste século XXI. Portanto, nunca deixámos de apoiar o Iraque desde 2014 até aos dias de hoje e a participação, esta ajuda agora na organização deste encontro é apenas um dos exemplos, não é? desse apoio. Exatamente, obrigado. A propósito deste encontro em Ankawa, nós temos um breve registro da mensagem do Papa e depois também temos vamos recuperar as palavras de Dom Bashar Warda no encontro de há 2 anos em que o arcebispo de Erbil agradeceu a ajuda que a AIS tem dado a este evento e também à própria comunidade cristã iraquiana. Para já, vamos então escutar Leão XIV. As I have said before, young people are not only the future of the church, but also the present. It is not always easy to be a light in the world. Indeed, at the present time, you are called to radiate this light in a situation that has often been marked by war and instability. The Lord has placed great trust in you in bestowing upon you this mission, and I too have great confidence in all of you. You must be Christ's light in the midst of a darkness that can at times seem overwhelming. Do not be afraid, and do not think that you are alone in this task. I am with you. The church is with you. Place your trust in Jesus. Listen to him in prayer and through the guidance of others, and allow him to lead you. Foi o Santo Padre a incentivar os jovens iraquianos a serem luz no mundo. O Papa estava a dirigir-se aos jovens que participaram então neste encontro em Ankawa, na região de Erbil. Este encontro sucede já com alguma regularidade e vamos agora recuperar então as palavras de Dom Bashar Warda, o arcebispo de Erbil, no encontro de há 2 anos, em que ele fez questão de agradecer a ajuda que a Fundação AIS tem dado à organização deste evento e também à própria sobrevivência da comunidade cristã iraquiana. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ACN. ACN. Thank you. Thank you, ACN. Thank you. Thank you, ACN. Thank you, ACN. Thank you, ACN. Thank you, ACN. Thank you. ACN. Thank you, ACN. Thank you, ACN. Thank you, ACN. Welcome to Ankawa. Welcome to Ankawa Youth Days. This is an amazing event for the over 1,600 young people from 7 dioceses in Iraq, from 60 parishes. Some 37 priests so far have been present with the young people, 40 sisters. It's just not enough to say thank you, ACN, for your support, for all the help, for all the prayers that our donors are giving, and for the donation that made it possible for the Chaldean Archdiocese of Erbil and so many other parishes around the world to
launch this spiritual and pastoral activities to build the faith of the young people in Iraq and all over the world. You are amazing. Your solidarity, your love is being realized among the young people. Without your help, this is not going to happen. But with you, with your prayers, with your support, please God, we will try to be with our beloved young people to strengthen their faith, especially after 20 years of persecution and hardship that we've been realizing here in Iraq. Thank you again, and you are in our prayers, and we ask your prayers as well. Thank you, ACN. E do Iraque vamos agora focar-nos na Venezuela, sacudida, como sabemos, dia 24 de junho, por 2 violentos sismos que arrastaram o país para uma autêntica tragédia. Foram 2 sismos de mais de 7 graus de magnitude, separados apenas por algumas dezenas de segundos. E foi dramático. Na capital, em La Guaira, mas também em outras cidades, muitos edifícios colapsaram, esmagando-se contra o chão, esmagando também milhares de pessoas. A Fundação AIS ativou de imediato, isto a nível internacional, uma grande operação de solidariedade e uma delegação da ajuda à Igreja que Sofre arrancou logo para a Venezuela para uma primeira avaliação das necessidades, para se perceber, Catarina, como é que se pode ajudar numa situação destas. Exato, Paulo, e dada a dimensão desta tragédia que se viveu então na Venezuela e também tendo em conta também os laços existentes, não é? Uns laços de muita proximidade entre a Fundação AIS e a própria Igreja da Venezuela, então a Regina Lynch, que é a nossa Presidente Internacional, assim como a Maria Lozano, que é a Diretora Internacional de Comunicação, portanto acabaram por apanhar o primeiro voo disponível para a Venezuela, partiram para lá, para esse contacto então mais próximo, um contacto mais direto com a Igreja, portanto com as dioceses, com as paróquias mais afetadas, mas também, Paulo, para se perceber então quais são as prioridades neste momento onde há tanta dificuldade e para percebermos como é que podemos ser o mais eficazes possíveis, não é? Até porque não há tempo a perder. Exatamente, não há tempo a perder, portanto é como que uma corrida contra o tempo, não é? Sem dúvida. E, portanto, no princípio, como sabemos, era fundamental resgatar o maior número de pessoas que estivessem então presas nos escombros. Depois, ao mesmo tempo, era preciso também, porque há uma emergência sanitária, também é preciso evitar a todo custo que haja a proliferação de doenças, que haja epidemias, que são sempre, como sabemos, infelizmente, uma ameaça, não é? Nestes casos tão graves. E depois, Paulo, como é óbvio, também é preciso cuidar dos vivos, daqueles que sobreviveram a este terremoto, mas que perderam, como sabemos, perderam tudo, não é? Desde o trabalho, desde os entes queridos, desde as casas, portanto, perderam tudo o que tinham. E por isso é preciso, de facto, ajudarmos e é preciso ir em socorro, não é? Destas famílias, destas pessoas. Ir em socorro de todos eles. É para isto que a Fundação AIS lançou também aqui em Portugal uma grande campanha de ajuda de emergência. A presença da Maria Lozano e da Regina Lynch na Venezuela, elas estiveram essencialmente nas dioceses de Caracas e de La Guaira, a presença delas, dizia, foi muito saudada. Vamos escutar agora o arcebispo de Caracas, Dom Raul Bior de Castilho, numa missa improvisada no meio dos escombros, a agradecer precisamente a presença das 2 responsáveis da Fundação AIS. Foi assim em Caracas, mas foi assim praticamente em todos os lugares. La iglesia está en la calle. Porque la iglesia no son los templos, los edificios, la iglesia es la gente, la iglesia somos nosotros. Somos familia inclusive para aquellos que han perdido su familia. Y nos hacemos familia compartiendo el pan, compartiendo la fe y las oraciones que dan tanto consuelo. Regina, María, como muchos otros han querido venir a visitarnos, ¿cómo estamos? Les agradezco porque fueron de los primeros que me llamaron a ver si los sacerdotes estaban vivos, si las religiosas, los diáconos, los seminaristas, ustedes. Y yo les escribí que la iglesia está en la calle. Y es así, ellos lo han visto. Foi Dom Raul Castilho, arcebispo de Caracas, a agradecer a presença da Regina e da Maria, respectivamente a Presidente Internacional e a Diretora de Comunicação Internacional
da Fundação AIS. Elas foram à Venezuela para ver, para analisar as prioridades, mas também para deixarem um sinal de proximidade para com todas estas pessoas, todas estas comunidades que estão, Catarina, a viver dias de grande sofrimento. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. Portanto, a presença das duas responsáveis, então, da Fundação AIS representa um lado concreto, prático desta ajuda à Igreja da Venezuela, mas também tem um lado simbólico que também é muito importante, não é? Este sinal que é preciso também dar, porque, de facto, elas quiseram estar presentes neste momento mais difícil, nas primeiras horas das operações de resgate, quiseram estar também presentes no acolhimento às primeiras pessoas que chegaram e que precisavam de ajuda e que perderam as suas casas, àqueles que perderam os seus familiares, àqueles que perderam os seus amigos. Portanto, enfim, queriam estar presentes também naquele momento de chegada daqueles que perderam tudo o que tinham na vida. Portanto, elas quiseram, de facto, estar presentes para mostrar que a Fundação AIS, esta solidariedade, que é muito importante, esta solidariedade da Fundação AIS, e não é apenas uma palavra, não é apenas algo de vã, de que se desvanece, não é? Mas é uma coisa concreto. muito concreta. Exatamente. Não é? Obrigado, Catarina. Como dissemos há pouco, a Regina e a Maria Lozano estiveram essencialmente em Caracas e em La Guaira, duas dioceses que foram muito atingidas pelos terremotos, e ao longo dos próximos programas nós queremos recuperar alguns dos vídeos, algumas das mensagens que elas nos foram enviando desta viagem tão especial, desta viagem, no fundo, de solidariedade da Fundação AIS para com a Venezuela. O que elas viram em La Guaira, os lamentos que escutaram, isto numa cidade que parcialmente ruiu, tudo isso está presente nas palavras da Regina Lins, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. Dear benefactors, dear friends of ACN, we're now in La Guaira, which of course is the center of the earthquake, where the most damage has been done, the most lives have been lost, where they still say maybe 10,000 people unaccounted for. Nobody really knows. We stopped in one of the parishes, first of all, where the whole front of the church has collapsed. And then a very touching moment, we went to one of the clinics of the diocese, a very small team of people who normally serve the poorest of the poor. And many of those staff members have lost their houses, they've lost members of their family. 2 of the doctors have died. And Bishop Pablo, Monsignor Pablo, who's the Bishop of La Guaira, he was with us, he prayed with them, he spoke words of encouragement to try to give them hope, because the situation really is very, very difficult. But I think it's encouraging to see the church is so close to the people, and the people feel that as well. We also met a family who were waiting for the funeral of the remains of their son, their brother, who died in the earthquake. And the parish priest that we met here said, you know, nearly every day they have funerals. It's a hard time. It's a hard time also to be a priest, to be a bishop. But they are very grateful. They recognize very much that help is coming from the benefactors of ACN. They're very grateful for it, and they hope that we will continue to support them with our material help, but with your prayers as well. It's very, very important. This difficult time, I think faith plays such a huge part in the future of these people here. Thank you. Foi a Regina Lins, a Presidente da Fundação AIS, que esteve sempre acompanhada pela Maria Lozano, Diretora de Comunicação. E também ela fez questão de gravar uma mensagem em La Guaira, uma primeira mensagem com as primeiras impressões sobre esta cidade, onde por todo o lado há prédios em ruínas, há escombros de casas, há entulho por tirar. Uma cidade que se transformou quase num imenso cemitério. Estamos aquí en La Guaira, una de las zonas más afectadas de La Guaira, hay 2, y las imágenes que estamos viendo son durísimas. Hemos estado antes en el seminario de La Guaira, que también me ha impactado tremendamente porque es un sitio donde habíamos estado muchas veces alojándonos desde ayuda a la Iglesia necesitada. Siempre que veníamos a Venezuela para apoyar a este país nos hemos alojado allí y está todo destruido, las paredes, ha sido bastante fuerte. Y aquí ahora estamos en una zona residencial donde vemos detrás nuestro también cómo los edificios se cayeron como cerillas. Nos decía el párroco que ahí vivía una familia, que toda la familia falleció, una familia que gracias a Dios han podido recuperar los cuerpos, porque eso sigue siendo muy difícil, una familia ejemplar en su fe,
una familia a la que podemos encomendar también nuestra labor, pienso yo, de apoyar a reconstruir este país, a dar consuelo a tantas personas que han sufrido tanto. Desde aquí les pedimos nuestras oraciones, les damos las gracias por acompañarnos en este viaje y también en esta ayuda a la Iglesia en Venezuela, que lo va a necesitar ahora, pero también después tanto. No nos olvidemos de rezar y de acompañar a este país. Foi Maria Lozano, a diretora de comunicação da Fundação AIS. Antes dela, nós escutámos Regina Lins, a presidente da Fundação. Ambas apanharam o primeiro avião disponível em Frankfurt e foram para a Venezuela, não só para testemunharem diretamente a solidariedade da AIS para com este país, mas também para perceberem como agilizar todas as campanhas de ajuda de emergência que, entretanto, Catarina, foram sendo lançadas. Precisamente, Paulo, foi isso mesmo. Portanto, percebeu-se logo nas primeiras horas, não é, da dimensão da tragédia que estava a acontecer e que obrigava, de facto, a um conhecimento muito próximo, muito concreto da realidade, e isso só se conseguia, de facto, estando no terreno, contactando com os bispos, com os padres, com as irmãs, mas também falando com as pessoas, com os que sobreviveram a estes terremotos e percebendo também como é que a Igreja será estruturada e como é que nós podemos ajudar, então, nestas circunstâncias. Exatamente. Entretanto, não só a Fundação AIS decidiu logo avançar isto a nível internacional com uma primeira ajuda no valor de 100 mil euros, como aqui em Portugal arrancou também uma campanha de emergência. Exato, Paulo. Isso foi tudo decidido logo nas primeiras horas, logo após termos conhecimento. Portanto, a nível internacional, como o Paulo disse, a Fundação AIS avançou logo com uma primeira ajuda de 100 mil euros e depois aqui em Portugal, como também referiu, arrancámos logo com uma campanha e aquilo que nós queremos, Paulo, com esta campanha é de facto sensibilizar os portugueses para esta emergência, porque neste momento há milhares de pessoas em risco, há milhares de famílias em risco. Exatamente. Muito bem, vamos então falar um pouco desta campanha da Fundação AIS lançada aqui em Portugal. Em termos práticos, Catarina, procura-se dar resposta aqui. Bom, Paulo, aquilo que nós queremos em primeiro lugar é contribuir para que a Igreja local, portanto, em especial aquelas dioceses que foram mais afetadas, portanto, a de Caracas e de La Guaira, tenham de facto recursos para poderem apoiar aquelas famílias que ficaram desalojadas, que estão mais necessitadas neste momento, fornecendo aquilo que neste momento elas precisam mais, que é desde a alimentação, a medicação, produtos de higiene. Mas também queremos começar, Paulo, assim que seja possível, queremos começar de facto com a reparação das igrejas e de outros edifícios, para que também estes edifícios possam servir de apoio para estas famílias que ficaram desalojadas. Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos agora ao encontro de Tony Pereira. Ele é um leigo muito comprometido com o trabalho da Diocese de La Guaira. Ele era o responsável pelo refeitório da paróquia de San Sebastián de Maiquetía, mas o terremoto veio alterar tudo isto e hoje ele é um elemento-chave, sim, na distribuição da ajuda humanitária na Diocese. Mas o seu sonho é mesmo voltar a acender os fogões do seu refeitório social. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la Iglesia San Sebastián de Maiquetía, en donde tenemos un comedor popular para las personas más vulnerables que nos visitaban o nos visitan diariamente en nuestro comedor. En estos momentos tenemos la iglesia, como pueden ver, bastante, muy deteriorada. Pero bueno, tenemos la fe que vamos a continuar en esto. Vamos a continuar con nuestro comedor. Hemos salido a hacer un paneo, digámoslo así, en toda la parroquia y sus adyacencias. Y nos hemos dado cuenta que verdaderamente hay una necesidad. Y creo que deberíamos encender nuestros fogones nuevamente para ayudar a esas personas que nos necesitan. Sí, ¿tú sabes por qué tenemos que encender nuestros fogones? Porque esas personas muchas veces salen a ayudar a otras personas que lo necesitan. Y antes que se vayan a la lucha, nosotros aquí en la parroquia San Sebastián de Maiquetía queremos que tengan un plato de comida caliente. Bueno, fíjese, hay un versículo de la Biblia que dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo estamos viendo aquí en La Guaira, donde uno a nosotros nos estamos aprendiendo a amar más que cuando el deslave en el 99, ¿sabe? Esta es una desgracia más fuerte, así lo veo yo y así lo ven muchos. Así quedó nuestro templo, Pero a pesar de que nuestro templo está así, aquí en la casa parroquial tenemos un comedor popular que queremos activar.
¿Qué queremos hacer? Encender nuevamente esos fogones que tienen encendido más de 15 años luchando por esas personas que sufren en la calle. Y en esta oportunidad creo necesario. Por eso te doy un mensaje, Jesús, con el corazón en la mano. Tú que también luchas, la señora Amparo, el señor Leonardo y ese grupo de personas que ayudan a ellos, les pedimos por favor que nos ayuden nuevamente, que continúen ayudándonos. Ama al prójimo como a ti mismo. Dios los bendiga a todos. Dios les guarde. Venezuela los necesita. Aquí estamos. Iglesia San Sebastián de Maiquetía. Dios les bendiga. Foi Tony Pereira exemplo do que tem sido a mobilização da Igreja no meio da tragédia dos terremotos na Venezuela. Há pouco nós estávamos a falar da campanha lançada aqui em Portugal e importa explicar agora como ajudar. Nós já sabemos, Catarina, que é muito fácil. É muito fácil mesmo, Paulo, mas em primeiro lugar o que pedimos e o que é mais importante, de facto, é rezarmos. É rezar pelas vítimas, é rezar por aqueles que perderam tudo, desde a casa, desde o trabalho, os familiares. Portanto, essa é a parte mais importante. Depois, deixo aqui um desafio ou uma sugestão para quem nos está a ver lá em casa, para visitar a nossa página de internet, para ler tudo o que há sobre esta campanha, todas as informações que vamos recebendo sobre a Venezuela, que podem saber não só desta campanha, mas todas as outras, claro, e também saber notícias sobre a Igreja perseguida no mundo. Isso é muito importante. É muito importante, sim. Depois, caso tenham alguma dúvida, não hesitem em ligar-nos para o nosso telefone, para o 217544000. Teremos todo o gosto em falar com todos e esclarecer quaisquer dúvidas que possam ter. E aqueles que já decidiram fazer o seu donativo, doar a sua ajuda para a Venezuela, então a forma mais fácil é de facto o MBWay, e o MBWay da Fundação AIS é o 918-125574. Eu vou repetir, 918-125574. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. Começámos há pouco por escutar Dom Raul Castilho e vamos voltar agora a ele. Como nos vai dizer o arcebispo de Caracas, este foi o terremoto mais poderoso que já atingiu a Venezuela. Nestas palavras cabe toda a dimensão desta tragédia, mas nestas palavras está também a esperança de que, com a graça de Deus e com a solidariedade de todos, será possível ver-se esta página, que é uma página de sofrimento e de dor. Queridos hermanos y hermanas, ha sido el terremoto más fuerte de nuestra historia. Le pedimos a Dios el eterno descanso de las víctimas y vamos a rezar por todas las familias que han perdido un familiar, un amigo, un conocido. Ha golpeado todo el territorio de Venezuela, pero particularmente Caracas, La Guaira, el estado Carabobo en Puerto Cabello, Falcón, Tucacas, el Junquito, muchos lugares. Le pedimos a Dios que nos ayude a recuperarnos de esto. Venezuela ha pasado momentos difíciles y en este momento que se muestra tanta generosidad a través de nuestras cáritas parroquiales, de tantas organizaciones que nos ayudan. Le agradezco al Papa León, que ha mandado un mensaje de solidaridad y una ayuda significativa, igual que muchas conferencias episcopales, organizaciones, muchos países amigos, pero sobre todo los vecinos, nuestra gente que está acudiendo a asistir a los hermanos. En el dolor, en la tragedia, es cuando nos reconocemos hermanos. Más allá de tantas diferencias, es hora de reconocer al que sufre, al que perdió la casa, al que perdió un amigo, y decirles que la vida tiene sentido, siempre hay un nuevo comienzo, Dios siempre da otra oportunidad. Habrá que reconstruir muchos edificios, muchas iglesias, escuelas, casas, pero sobre todo tenemos que reconstruir una sociedad, tenemos que reconstruir un país donde los valores del Evangelio, especialmente la fraternidad, la amistad, la caridad, nos ayuden. Momento de renovar la fe en Dios. San Pablo a los romanos en la segunda lectura dice que si hemos muerto con Cristo, estamos seguros que también viviremos con Él. La muerte ya no tiene dominio porque ahora Cristo resucitó y vive para Dios. Pidámosle al Señor que vivamos para Dios. Y una oración especial por todos los rescatistas, los socorristas,
los bomberos de protección civil, defensa civil, voluntarios, todos estos equipos, organismos de seguridad y los vecinos que están ayudando. Acuérdense lo que dice el Evangelio, el que dé, aunque sea un vaso de agua fría a uno de los pequeños, yo les aseguro que tendrá una gran recompensa. Que el Señor bendiga a Venezuela en estos momentos, nos llenemos de ánimo para sobreponernos a la dificultad y alzando la mirada a Dios, decir, vamos adelante a reconstruir muchas vidas, a reconstruir un país, firmes de que el Señor nunca nos abandona. E da Venezuela, da tragédia dos terremotos, vamos agora até a Diocese de Macau, na China. Vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. No passado dia 24 de maio, realizou-se em Macau o terceiro Dia de África. Esta é uma iniciativa da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, uma das ilhas da região administrativa especial de Macau, que tem como seu vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa o padre Eduardo Emílio Agüero, argentino de Uniano. O padre Eduardo Emílio Agüero já liderou 2 missões a Cabo Verde, para as quais organizou então as edições, a primeira e a segunda edição do Dia da África. Agora, a terceira edição do Dia da África, realizada há poucos dias, teve o propósito não de angariar fundos para uma terceira missão em Cabo Verde, que irá realizar-se daqui a uns anos, muito provavelmente, mas sim para uma missão, desta vez, a Angola, mais propriamente a Luena. Ali em Luena já estão vários missionários dionianos que estão a começar a iniciar uma nova missão, então, em território angolano. Estas edições do Dia da África realizam-se numa praia aqui de Macau, a praia de Chokvan, numa casa que pertence aos jesuítas, a Casa Ricci, e que neste dia junta várias famílias que com os seus filhos convivem durante uma tarde e onde são servidas comidas de vários países africanos, mas também de Macau e de Portugal. Há depois, então, uma recolha de fundos que são, então, encaminhados para missões em África e, como dissemos, as 2 primeiras edições serviram para financiar missões a Cabo Verde e, desta vez, então, uma missão a Angola, mais propriamente a Luena. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte nós vamos falar de Moçambique, vamos escutar o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz aqui em Portugal e vamos falar ainda da solidariedade dos portugueses para com os cristãos perseguidos no mundo. Tudo para ver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência e o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر
بس ابونا فرانس الهمني وضليت وصرت متطوع بخدمه اخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Vamos agora falar de Moçambique, ainda a propósito da campanha que a Fundação AES lançou aqui em Portugal, de apoio às dioceses mais atingidas pela ameaça terrorista. Este apoio é mesmo importante porque estes cristãos são autênticos heróis. Nós já vamos falar disso, mas antes chamo a sua atenção para Pedro Vaz Pato. Ele é o presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz e fez para nós como que um breve resumo do que foi a videoconferência no final de junho com o Bispo de Pemba. Uma conferência em que participou também a Catarina, porque ela também faz parte desta comissão. Foi um encontro importante, embora podemos dizer que o facto de ter sido à distância não tirou nem importância nem relevo às palavras do Bispo. É um facto, Paulo. De facto, foi mesmo muito importante esta conferência, porque o Dom Juliaço acabou por nos fazer a todos o ponto de situação, como é que estão as coisas atualmente em Moçambique, face a esta ofensiva que vamos falando, esta ofensiva terrorista que está a acontecer em Cabo Delgado. Portanto, ele explicou de uma forma muito clara como a comunidade cristã tem sido atacada e a exemplo do que aconteceu, por exemplo, há algumas semanas, e que falámos também aqui no nosso programa na altura, Paulo, o ataque à missão de São Luís de Montfort, em que tudo o que havia à volta desta missão foi destruída, incluindo a própria igreja, que ainda era do templo colonial e que também foi queimada, Paulo. Foi queimada, exatamente. O Bispo falou também da importância da solidariedade internacional para com a Diocese, para com o povo de Cabo Delgado, e referiu ainda como um ponto importante que é fundamental a aposta na educação dos jovens. Exato, Paulo, foi isso mesmo, porque de facto é fundamental a aposta na educação dos jovens, nestas gerações de mais jovens que existem em Moçambique, para que não se sintam atraídas então por este discurso de ódio dos terroristas, não é? Que estão no terreno e que querem, como sabemos, edificar então no norte de Moçambique um califado, Paulo. Exatamente. Quer a solidariedade objetiva para com as comunidades mais afetadas pelo terrorismo, com o apoio à Igreja, como o apoio à Igreja fazem parte desta campanha da Fundação AES. Nós já vamos falar da campanha para já. Vamos então escutar Pedro Vaz Pato, presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, aqui de Portugal, sobre este vídeo, sobre esta videoconferência, melhor dizendo, com o Dom António Juliaço, que é o Bispo de Pemba. Alertadas também pelas informações que nos chegam através da Fundação AES, as Comissões de Justiça e Paz portuguesas, a Comissão Nacional, a Comissão de várias dioceses, comissões de várias dioceses do continente e ilhas e a Comissão dos Institutos Religiosos dedicaram o seu encontro anual ao drama que continua a ser vivido e a atingir o povo de Cabo Delgado, baseadas sobretudo no depoimento mais que fidedigno de Dom António Juliaço, Bispo de Pemba, que nos relatou a situação. Desse depoimento, desse testemunho, nós sublinhamos o facto de nos ter sensibilizado aquilo que ele disse, a sua convicção de como a fé no amor de Deus das comunidades cristãs destas regiões as leva a não perder a esperança, a não desanimar. E, por outro lado, também ele sublinhou a importância da educação para a paz das jovens gerações, porque são estas jovens gerações as mais atraídas pelo discurso de ódio, pela mensagem de ódio que está subjacente às ações dos grupos terroristas que atingem o povo de Cabo Delgado. Portanto, daí a importância da educação para a paz como mais eficaz antídoto contra essa atração, contra esse recrutamento dos jovens. E o nosso objetivo, depois da reunião, é sobretudo, acima de tudo, de chamar a atenção dos cidadãos em geral, dos portugueses em geral, para que este drama não caia no esquecimento ou na indiferença, ou que pensemos que se trata de uma fatalidade inevitável contra a qual nada podemos fazer. Portanto, nós queremos fazer este apelo
a que esta situação não caia no esquecimento e, para além disso, que em relação à sociedade civil, em relação aos cidadãos em geral, que eles não deixem de colaborar na sempre necessária ajuda humanitária, e também um apelo às instâncias políticas portuguesas, moçambicanas, europeias, para que em todas as suas decisões não deixem de colocar o bem do povo de Cabo Delgado acima de quaisquer interesses económicos ou políticos. Foi Pedro Vaz Pato, o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, a fazer para o nosso programa o balanço do que foi a videoconferência com Dom António Juliaço, o Bispo de Pemba. Há pouco estávamos a falar da solidariedade para com as populações mais afetadas pelos terroristas, mas também no apoio à Igreja para, por exemplo, a formação dos jovens. E tudo isto, Catarina, faz parte precisamente já da campanha que a Fundação AES lançou aqui em Portugal. Sim, precisamente, Paulo, é isso. E, portanto, tudo isto faz parte, de facto, da nossa campanha. Tudo isso é urgente e tudo isto é-nos pedido, de facto, pela Igreja de Moçambique, nomeadamente por aquelas dioceses que são mais afetadas por este terrorismo, que é a Diocese de Pemba, de Nacala e também de Nampula. Portanto, aquelas que, de facto, têm sofrido mais nos últimos tempos com estes ataques terroristas e que já provocaram, recordamos uma vez mais, Paulo, mais de 6.300 mortes e mais de 1.200.000 deslocados. Exatamente. E nesta campanha há algum aspecto que queira destacar aos nossos telespectadores? Sim, Paulo, eu gostaria aqui de dar, por exemplo, um exemplo de uma ajuda concreta que podemos fazer e que podemos ajudar todas estas vítimas destes ataques terroristas. É que com 45 euros é possível então alimentar uma destas famílias deslocados durante um mês, Paulo. Muito bem, então, e quem quiser ajudar a Cabo Delgado, ajudar Moçambique, como é que pode fazer? Bom, Paulo, é muito fácil, isto é válido para esta campanha de Cabo Delgado, como também é válido para a campanha da Venezuela, que falámos há pouco. Portanto, o primeiro desafio ou o primeiro pedido que deixo é, de facto, visitem a nossa página de internet para saber em concreto o que é que se passa, mais informação que temos disponível na nossa página sobre todas estas campanhas, não só esta de Cabo Delgado, mas também a da Venezuela e todas as outras que estamos a promover neste momento. Depois, qualquer dúvida, volto a repetir, não hesitem, liguem-nos para nós falarmos e para tirarmos então as dúvidas que possam existir, as questões que possam existir. Portanto, o nosso número de telefone é o 21 754 4000. E quanto àqueles que já decidiram que querem ajudar uma campanha ou outra, o mais fácil é sempre o MBWay, como temos dito aqui, como temos frisado nas últimas semanas, e o MBWay da Fundação AES é o 918-12-5574. Muito bem, obrigado, Catarina. Já sabe, com 45 euros é possível minorar o sofrimento das famílias cristãs vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Agora é connosco. Eles perderam a casa. Perderam os campos. Perderam familiares. Em Cabo Delgado, o terrorismo já obrigou mais de 1.200.000 pessoas a fugir. Mas não podemos perder a esperança. Os terroristas matam e destroem, mas a Igreja continua ao lado dos que sofrem. E nós também podemos estar. Este é o desafio. Com apenas 45 euros, ajuda a alimentar uma família durante o mês. Estas famílias, estes cristãos, não podem ser abandonados. Cabo Delgado precisa de si, precisa de nós. Hoje. Mesmo a terminar o programa de hoje, vamos falar ainda do balanço do que foi a solidariedade da Fundação AES no ano que passou. Sobre isto há muito a dizer, quais os países mais ajudados, como é que a ajuda dos benfeitores se reflete na vida da Igreja, por exemplo, no número de padres, de irmãs, catequistas ou seminaristas que foram apoiados, quantas igrejas foram reconstruídas ou consertadas, enfim. Mas hoje queremos falar de irmãs e lanço já o número da semana. E o número é 20.000.
porque são cerca de 20 mil as religiosas, Catarina, que a AIS apoia em todo o mundo. É isso mesmo, Paulo, e é um número extraordinário. É incrível. E que diz também que tudo isto diz respeito então às religiosas, é esta ajuda que a Fundação AIS tem dado e, de facto, é extraordinária esta ajuda. Portanto, no ano passado, apoiámos, direto ou indiretamente, cerca de 20 mil irmãs, como o Paulo acabou de dizer, em todo o mundo, incluindo, por exemplo, na formação, no apoio à sua subsistência, em projetos de construção e até de meios de transporte para estas religiosas. Mas nada disto, Paulo, teria sido possível, e não me canso de dizer estas palavras, nada disto teria sido possível se não fosse a imensa generosidade dos nossos benfeitores, que posso dizer que são, de facto, os melhores benfeitores do mundo, não é? Não tenho também qualquer dúvida sobre isso. Bom, quando nós falamos sobre irmãs, é preciso lembrar também que as irmãs são normalmente responsáveis, digamos assim, por imensos desafios no seu trabalho como missionárias, digamos assim, não é? Sem dúvida, Paulo, é isso mesmo. Elas, de facto, fazem um número enorme de tarefas, desempenham um número enorme de tarefas, têm uma polivalência admirável, porque é fácil nós encontrarmos as irmãs sendo como enfermeiras, como professoras, como catequistas, portanto, são elas que tantas vezes também estão em lugares distantes, nos lugares mais distantes, são elas que estão naqueles lugares onde muitas vezes não há sacerdotes, são elas que mantêm a fé viva nas comunidades, portanto, são elas que muitas vezes tratam dos idosos, tratam dos recém-nascidos, tratam dos órfãos, portanto, são elas que de facto estão no terreno. E nós, Fundação AIS, ajudamos então cerca de 20 mil irmãs em todo o mundo, que são 20 mil mulheres extraordinárias que estão no mundo a apoiar os que mais sofrem, Paulo. Sem dúvida alguma. Obrigado, Catarina. De facto, estes são números que falam por si. Chama agora a sua atenção para a história da irmã Fulgência. Ela está em Bihar, na Índia, e é aí numa região rural, muito pobre. Ela é símbolo também do que é esta ajuda da Fundação AIS. É que, através desta irmã, a Fundação AIS apoia dezenas e dezenas de crianças, apoia os pobres e os mais vulneráveis e é sinal, no fundo, de esperança para toda a comunidade. मेरा नाम सिस्टर फुलजेंसिया। मैं इस गांव में 2.5 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम और समय देख के घूमते हैं, परिवार विजिट करते हैं, फैमिली विजिट। उसके बाद लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों का परिस्थिति को समझते हैं, लोग शेयरिंग करते हैं हम लोगों से। यहाँ तो मिशन नहीं है, प्रार्थना मिसा पूजा नहीं होता है, इसीलिए हम सब सिस्टर के साथ में बैठ कर के हम प्रार्थना करते हैं। इनका तकलीफ यही है क्योंकि उतने क्रिश्चियन ये में नहीं पढ़ सकते हैं ना, लोग कमाने का प्रॉब्लम है, इसलिए चर्च में नहीं पढ़ सकते हैं। ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, इसलिए उन लोग को सरकारी में तो कैटेकिस्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये लोग मजबूत होने से ये लोग का और मजबूत होगा इसमें, धर्म में। E com esta história magnífica da irmã Fulgência, uma história que nos chega de uma Índia rural, onde vivem muitos dos mais marginalizados da sociedade, chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aido, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado, na nossa companhia. Até a próxima semana, se Deus quiser.